3, 2, 1. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Aqui com vocês mais uma vez, Natan, ao meu lado, Maria. Tudo bom, Maria? Tudo bem. E temos uma integrante, eu não vou dizer que é nova na mesa, mas é nova na mesa pela perspectiva de time Spectra, certo? Exato. Pessoa que está aqui já participou dos episódios anteriormente. Ela é inclusive. famosa, né? Foi bem Me famosa. atrevo a dizer que foi o segundo ou terceiro episódio que a gente gravou, não que foi pro ar porque eu não lembro, eu tenho que ver aqui. Mas agora foi um dos primeiros, vocês lembram da história que a gente sempre falou que o podcast era um teste e a gente propôs fazer, lembra, Leandro? 10 episódios, a gente gravou 10 episódios em uma semana, mais ou menos. Que é esse? 90? Acho que agora a gente tá no 94, talvez 95, o Leandro vai dizer aqui pra mim. E aí essa pessoa participou desse episódio como convidada, mas agora está de novo na mesa, não mais como convidada somente. Verdade. Está como parte integrante do time Spectra. Exato. Quer apresentar? Muito Pode bom. apresentar aí. Claro. 94. Eu lembro que o 94. O Natan falou, ó, são 10 pessoas, essa aqui são a lista das 10, e a pessoa que vai ser apresentada... Tava lá. Eu vou até olhar agora, já que você falou isso, deixa eu ver Quarto episódio. qual é o episódio. Ela sabe. Mas agora é o quarto episódio, acabou de falar ali, ó. Mas agora tem que fazer 10 episódios como Spectra. Só ela, 10 episódios, seguidos. Essa é a regra para quem entra no time Spectra. Tem que ter uma sequência de episódios. Só lembrando que o episódio dela sempre é um dos trend topics aqui, já foi, e dado o histórico do episódio, histórico do podcast, já tem quase 3 mil visualizações. Quase 3 mil visualizações. Exato. Bom, Então, eu tenho o orgulho e o imenso prazer em apresentar para vocês novamente Caroline Oliveira, que hoje faz parte do time Spectra, com muito orgulho. Leandro, palmas, Leandro. Com muito orgulho. Eu e a Carol, a gente se conhece de longos tempos. Aí quem escutou o episódio 4 a gente fala sobre isso um pouquinho. E quem não escutou, ó o card. O card que deve estar em algum lugar aqui na tela. E é uma honra e um prazer imenso ter a Carol agora no time Spectra, fazendo acontecer mais uma vez aqui ao nosso lado, né? De tantas coisas que a gente já fez nessa vida, né, Carol? Ó, tô pra dizer que eu acho que olhando assim rapidamente aqui, é o quarto episódio mais visto do podcast inteiro, esse episódio da Carol. E eu ia te falar, eu não te falei isso, mas eu posso falar agora, que eu recebi mensagens quando a gente anunciou você, das pessoas falando, nossa, Carol, vocês levaram a Carol. Não foi? Eu te falei isso aí. Porque representa uma potência, né? A potência da indústria farmacêutica. Aparentemente, sim. Exato. Tá vendo? Carol, bem-vinda. Obrigada, muito bom ter você. Gente, obrigada. Muito feliz de estar completando aí 1 mês e 2 dias já de Spectra, né? Tudo isso? Já, sabe? Cara, nem parecia, velho. Parece já uns 3 meses já. Nossa senhora. 3 em 1. E poder estar aqui na mesa com vocês é um prazer, né? Depois de tantos anos, né? Porque a gente fala de quarto episódio, mas tem quanto tempo já, Leandro? Acho que uns 3 anos. 3 anos. Aqui. 19? O seu episódio tem 3 anos, tá? É isso? Só 3 isso? anos. Mais, né? Não, é que vai fazer mais agora, né? O final do. 3 anos. A gente gravou esse episódio, provavelmente a gente lançou ele, tô fazendo as contas aqui. Começo de dezembro, final de novembro. Porque a gente lançou dia 21 de outubro o podcast. Então, esse ano, dia 21 de outubro, seria 4 anos de podcast. Então, muito legal, muito legal. Faz quase 4 anos que você fez Nossa. Pra falar de RDC 53, inclusive. Na época era 53, hein, gente? Exatamente. Não era 964. Então, muito feliz de poder, depois de tanto tempo, estar aqui e estar nessa configuração nova, né? De poder fazer parte da mesa aí com vocês, com mais frequência. Exatamente. Quando convidada, né? A parte. Que é quase sempre. E aí, muito feliz, gente. Espero participar mais vezes e fazer parte da história de sucesso da Spectra também. Com certeza, Carol. E a gente sabe que vai ser. E uma honra pra gente. E se você quiser mais episódios com Carol, escreve aí pra gente. Pede aí o tema. Vai pedindo os temas aí que a gente grava na sequência. Não, com certeza vocês vão ver a Carol mais vezes por aqui, porque eu sempre mando mensagem pra ela e pra Tchatcha
que para chat, quer participar? Tá, então com certeza vocês vão ver a Carol com muita frequência aqui no podcast. Se vocês tiverem dúvida, mandem para ela. A galera que começar a interagir com a gente agora, saibam que vocês vão interagir com a Carol também. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, manda mensagem lá. Se vocês tiverem dúvida, mandem mensagem pra Carol, manda mensagem nos comentários. É um prazer muito grande contar com a Carol aqui, tanto no podcast quanto no time. Ela vem agregar, né? Com certeza. Ela vem agregar... experiência de indústria. Com toda a experiência de indústria, com a vivência de avaliação, viabilidade técnica, com a experiência de estudos de degradação, com todo esse know-how que a gente já fazia, mas com certeza a Carol vai agregar bastante. Então, provavelmente vocês vão interagir muito com a Carol agora também. Certo? Aproveitem. E para dar o pontapé no episódio, a gente trouxe um tema aqui muito legal, muito interessante que a gente vai falar hoje, que é sobre fluxograma de desenvolvimento de produto, levando em consideração, claro, aonde que o departamento analítico ou aonde que a parte técnica da viabilidade de um projeto, desde o início do desenho até o lançamento do produto, colocar ele no mercado, deferimento, enfim. A gente vai falar um pouquinho dessas partes, de como que a parte analítica pode contribuir ou como ela contribui e quais talvez seriam os soft skills que você precisa, quais são as habilidades de cada área específica com a experiência de cada um aqui da mesa, como que você se coloca hoje em dia e o que a gente vê como percepção e perspectiva para desenvolvimento futuro, né? Algo mais para se falar? Antes de eu chamar o recado do Leandro? Não, vamos pro Carol? Leandro. Leandro, seus recadinhos, por favor. Você lembra que no podcast da Carol... Não lembro. Foi gravado dia 22 de janeiro dia 5 de janeiro de 22. Foi Pronto, já errei. Não foi dezembro, então. Foi pro ar? Ah, foi pro ar. Foi pro ar, Tá. 5 de janeiro. Gravou em outubro ou setembro, porque eu tava de férias. Eu lembro que vocês fizeram como eu tava viajando e eu vim durante as férias. Né? Porque na época a gente tentou gravar meio que os 10 episódios antes de lançar, pro Leandro poder lançar. Hoje em dia a gente não faz isso, né? Que pena. Vai gravar hoje pra postar amanhã. Pra postar amanhã. A agenda não tá fácil. E nesses programas tinha um negócio, no fim do programa tinha dicas. Tinha. Qual que era a dica que você deu, você lembra? A gente perguntava, eu fazia 3, 4 perguntas pros convidados, e aí... Depois dava dica de algum que tava lendo, Tinha frase, né? Quem é você na fila do... A barraca do pastel é a Maria que falava, a Maria que faz a pergunta. Pra convidado a gente ainda faz isso. Né? E no final... Primeira vez. Eu acho que foi uma pergunta sobre ferramenta de gestão. Isso, livro, se você tinha as 3 perguntas que eu fazia era... A primeira pergunta que eu fazia era qual a sua principal ferramenta de trabalho, isso. Depois era qual a sua principal fonte de conteúdo que você se atualizava, e aí se você lia alguma coisa ou alguma dica para você compartilhar com alguém dos nossos espectadores. Tá bom de memória, hein? Tá bom de memória. Não, e faz tempo que eu não faço. De vez em quando, não é pra... Nossa, não tá tão bom, não. Foi bem bom. Tá difícil. Mas agora tá... Não, nome tá difícil. Você lembra qual que você falou que você tava lendo na época? Não vale, o Leandro pegou agora, Carol, não entra na dele. Ele foi ali, ó, pegou a base. Eu não sei, eu só perguntei. Bom. Se você lembra o que a Carol falou, comenta aqui embaixo aqui qual que foi a dica que ela deu e pergunta, Carol, você ainda tá lendo isso? Você ainda aconselha isso? Pergunta e contesta, ela continua. Vou falar. Muito mudou a vida da Carol. Dani Kussaba, que é uma espectadora assídua, procura e manda pra gente, por favor, o que a Carol falou no primeiro episódio que ela veio. E pergunta pra Carol, você ainda lê isso? Isso aqui ainda vale essa dica aqui ou se atualiza que ela vai responder? Vale destacar a Dani mesmo, porque ela de fato é grande telespectadora. Exato. Super fã. E parceira, né? Ex-parceira lá dela também. Não, mas parceira da Spectra. Agora sim, de outra forma. Sem dúvida. Boa, então vamos lá falar. Você quer uma coluna cromatográfica? Você vai falar com nossos amigos aí, YMC, vai falar com a Marina, vai falar com o Lucas, vai falar com o Laudo. Eles vão te atender da melhor forma possível. Meu equipamento é esse daqui. Cheguei agora, caí de paraquedas, o paraquedas não abriu, me esborrachei no chão e não sei qual é a minha coluna. Liga lá, o Lucas vai te dar um treinamento bonitão, vai te falar e vai te atender de maneira maravilhosa. E o Laudo vai chegar aí com uma tryart. Funciona no seu equipamento? Ninguém importa. Ele vai chegar com uma tryart aí pra você, vai te mostrar que ela é maravilhosa e você vai ver que a YMC vai te atender de maneira linda e perfeita. Um recadinho é que em breve teremos Lucas aqui de novo. O Lucas está para vir aqui gravar episódio de novo pra gente falar sobre biológico. Nossa, vai ser completo. Separação de biológicos, E um HPLC, pede pra trazer coluna, traz coluna aqui pra mostrar. Traz coluna. Pode deixar. Se você quer ver coluna, fala, Lucas, traz coluna X pra ver como é que é. A coluna pequena, gente. Não vai trazer aquelas colunas gigantescas, não, tá? São as que pequenas. pro episódio que ele vai falar... O episódio que ele vai falar são as grandes. Tamanho desse Mas tá bom. Traz foto, eu coloco foto na tela. Pronto. E quem
Isso aí é a primeira parte. Qual que é a segunda parte do segundo recado? Você tem lá, você sabe qual é o seu equipamento. Você aprendeu sobre o seu equipamento de KPLC. Você aprendeu sobre coluna. Você precisa de padrão para testar isso aí, né? Para botar esse equipamento para rodar. Ah, eu sou um cientista, né? Já sabe o que é nitrosamina? Já descobriu o que é padrão? Já sei como é que forma a nitrosamina. Olá, Verdade, gente, vai começar a fazer relatório agora. Graças a Deus, não sei, esqueci, gente. Como é que... Então você vai lá, vai falar com o Sérgio da Action Research, que a gente vai estar junto. Ele vai lá conhecer a base da Actions, logo mais no futuro. Leandro vai lá. Viajado, viu, gente? Leandro tá viajado. Tô rodado. Rodando. Então você vai pedir padrão que você quiser, de qualidade, vai colocar no seu equipamento de HPLC, vai testar, vai rodar limpinho, maravilhoso. Fala, Sérgio, eu vi no Pastelaria e tá rolando que você tem desconto e brinde. O que você tem desconto para mim? Então você fala com ele, chora lá. Se você viu o podcast 93, tem uma oferta boa lá, mas foi pro 93. Se você viu, fala com ele. Se você não viu, volta lá, assiste. Sérgio, eu vi no Pastelaria, isso aqui, ó. Rola ainda? Negocia, o Sérgio é um bom vendedor e um bom negociante. Ele quer vender e você quer comprar, é a fome com a vontade de comer. Dá Perfeito. Maria tem a linguagem jovem, né? Eu sou aí da colada. Cool. É cool. Ah, mas aí eu quero amostradores. Não quero só padrões, quero padrões e amostradores. Você falar com o Sérgio também, que ele representa a Sample System, a empresa inglesa, primeira empresa de padrões do mundo. Você vai ter padrão viscoso, de inox, pó. O padrão que você quiser vai estar lá bonitinho para você ter esse pacote completo dos nossos parceiros. E compra com eles para eles fechar mais com a gente, tá todo mundo feliz. Exato. Inclusive vocês, que a gente grava mais podcasts. Exato. Mas ó, não é só comprar. Compra e fala que viu aqui, né? Pra saber que veio da gente. Aquele melzinho na chupeta. Exatamente. Isso, mas o último não mais importante, tá vendo atrás do Natan, tem o site da Spectra. Spectra Soluções Científicas. Você coloca Spectra no Google, se você não souber escrever, coloca lá Spectra, vai aparecer o site maravilhoso, é o primeiro no SEO de ranking lá. No site você vai encontrar um monte de coisa que você precisa, vai ter blog com informação científica, vai ter playlist dos podcasts separadinho por nitrosaminas, AQBD e o que for aí, que eu já esqueci o resto. Vai ter tudo lá, você vai ter tipo 10 horas de conteúdo só de nitrosaminas. Então, onde você vai ter isso? Só falando de uma coisa só, 10 horas. Você bota pra lavar louça, faxinar a casa, dirigir, viajar. Você entendeu? Sabe tudo o que precisa fazer na indústria farmacêutica. E não é um aulão, é um bate-papo. Então você vai. E se você não concordar com alguma coisa, manda mensagem pra gente. Coloca no post, Instagram, Spectra Soluções Científicas. No LinkedIn, nos posts que a gente coloca, fala com a gente também. Spectra Consultoria. Ou no YouTube, que é o Pastelaria Podcast Oficial. Temos uma meta de 400 mil inscritos. 400 mil não, 4 mil. Poderia ser 400 mil, mas essa aí vai demorar um pouquinho mais. Deixa eu chegar na meta possível. Pelo jeito. Quando eu chegar na meta dos 4 mil, a gente dobra para 400 mil. A gente faz um exponencial. Vamos devagar. O importante é ir e não parar nunca. Exatamente. Então segue a gente, vai no seu agregador de podcast favorito, ou no Spotify, ou no Apple Podcast, e dá 5 estrelas pra gente. Ajuda demais a gente ficar ranqueado, que mais pessoas, a plataforma vai impulsionar ou vai oferecer esse conteúdo para mais pessoas que têm um perfil como o seu, assim. Então ajuda muita gente. A única coisa que a gente pede para vocês é que vocês ajudem com avaliação. Só isso. Perfeito. Aí comprar os produtinhos dos parceiros também, mas aí tá pedindo muita coisa. Mas é isso. Bom programa pra vocês. Carol, bem-vinda. E é nóis. Valeu, Leandro. Obrigado. Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho, mande os comentários, dê o seu like, compartilha com os colegas, porque ajuda a gente bastante, ajuda a gente a continuar com o projeto e ajuda a gente a saber que a gente está no caminho certo, beleza? Eu estou com a voz um pouquinho rouca. Tá fumando igual minha mãe, né? Você vê? Pior que não, gente, mas vou me esforçar para que vocês continuem me ouvindo. Eu faço exercícios. É verdade, ela faz exercícios. Não... Mas eu não estava na perspectiva de que eu ia ter falado tanto recentemente, então acabei aqui falando bastante, mas vamos lá. Gente, falando então um tema, como eu falei, fluxo de desenvolvimento. Por onde a gente começa? Por onde vocês querem começar? Que vocês acham que seria o mais interessante para a gente começar a bater um papo? Começa. Carol, viabilidade, técnica, como você prefere? Tem que ser, né, Natan, viabilidade para saber quais são os riscos, né? Qual que é o investimento. Acho que tem que começar pela viabilidade, né? Não tem muito caminho. É o que todas as empresas fazem hoje, né? Num conjunto ali de equipes, interequipes, que não é só a parte de pesquisa e desenvolvimento, né? Envolve toda a empresa, né? Marketing, pesquisa clínica, novos negócios e toda a parte de P&D. E aí dentro do P&D é uma galera
Exato. E aí, dentro dessa galera, vem o analítico, né, fazendo a parte dele. Eu ia perguntar. Da área, né? Qual é a parte do analítico dentro dessa história toda, por exemplo? Ou até do P&D, vamos dizer assim, dentro do analítico, mas assim, se a gente conseguir falar o que o P&D faz e depois o analítico faria. Eu acho que o P&D, ele vai muito na linha dos requisitos técnicos, sabe? E aí, cada um na sua respectiva área, né? Pensando em embalagem, farmacotécnico, analítico. Então, acho não, né? A contribuição do desenvolvimento analítico nessa etapa, ela está muito atrelada a requisito técnico. Quais são os requisitos técnicos? Se é necessário alguma infraestrutura diferente, porque vai ter alguma análise, algum atributo crítico muito específico daquele medicamento, e aí precisa de um equipamento, né, diferente daquilo que já existe na infraestrutura da companhia, ou uma terceirização específica, porque existe ali uma necessidade que a empresa não consegue executar, e aí precisa ter um custo para isso, então isso também entra na viabilidade, porque dependendo do caso, acaba inviabilizando o projeto. Também já vai para a linha, nessa etapa de viabilidade também, pensando em analítico, né? Se há ali alertas para mutagenicidade, para presença de nitrosaminas, porque tudo isso vai enveredar ali para um risco para o projeto, né? De uma possível perda mesmo, né? No meio do caminho, quando você não tem uma oportunidade de reformular, por exemplo, né? Então, tudo isso acontece ali no início, em conjunto com outras áreas, e aí é uma avaliação conjunta, né? Do CEO ou de quem tem esse domínio para tomar a decisão de que todo mundo traz ali um caminho positivo para o projeto iniciar. Exato. Então, basicamente, acho que desenvolvimento analítico é isso. Quais são os requisitos técnicos que vão garantir que aquele produto ele vai seguir o caminho dele, né? E até o lançamento. Exato. É muito legal, cara. Eu acho que a parte... Sempre foi uma coisa muito discutida, assim, na minha época de indústria. Quem faz a viabilidade, quem não faz a viabilidade, porque... Nada melhor do que quem vai pôr a mão na massa mesmo para fazer essa viabilidade, né? É por isso que cada área tem que fazer. E, na verdade, isso é uma demanda da área de novos negócios até, porque as pessoas têm ideias, não é? Quem está, né, na esfera celestial lá das empresas tem as suas ideias, querem fazer esses projetos e precisam entender se é um projeto viável ou não. Então, é um momento crucial, assim, para levantamentos de informação, quanto que vai custar esse projeto, se ele se paga, se ele não se paga. Então, esse levantamento todo que a gente faz, cada uma das áreas, né, envolve bastante essa parte de custos, de estratégia, se vai fazer interno, se não vai fazer, porque depois, com todas essas informações, existe uma tomada de decisão que eventualmente pode seguir com o projeto ou não. E outro ponto também é que eventualmente você pode comprar esse medicamento pronto e licenciar, enfim. Então, esse levantamento todo que a gente faz vai dar subsídios para a esfera celestial tomar essa decisão, assim, né? Então... Nada mais é do que uma avaliação do risco, né? Quanto que vai se investir, quanto que isso vai voltar, enfim. E aí, nesse momento, como a Carol trouxe, o departamento analítico, principalmente, começa a levantar todos os custos, as estratégias, se vai ter que fazer interno, se alguma coisa tem que terceirizar e assim por diante. Então, é uma atividade que fica meio nos bastidores ali, porque muitas vezes a empresa não enxerga, né? Ou a maioria das pessoas que estão trabalhando não enxergam, porque ela está ali no backstage, assim, né? Numa parte de trás, porque afinal de contas esse projeto nem foi aprovado ainda, né? Então, a partir de todo esse estudo, eles tomam a decisão e aí sim esse projeto vai ou não ser aprovado. Certo? Certo. Não, e é interessante que a Carol trouxe ela falou aqui, e ficou marcado na minha cabeça, que ela falou de atributos críticos. E aí, atributo crítico, obviamente, me lembra de CQA, que me lembra de QBD. E aí, eu acho que isso é um ponto importante para a gente falar aqui rapidamente, talvez se vocês puderem, que a importância do QBD nessa fase inicial
talvez até para, não necessariamente do QBD, porque aí a gente vai falar de outro tópico, que é planejamento mental, DOE, que estão relacionados, não são a mesma coisa, estão relacionados. Qual é o que vocês enxergam sobre isso? Eu acho que a gente pode até falar isso mais pra frente, porque a partir do momento que o projeto é aprovado, aí se começam os levantamentos e aí o QBD vai entrar aqui no início do desenvolvimento do medicamento. Ou deveria. Ou deveria entrar. Ou ajudaria muito se entrasse no desenvolvimento tanto do produto quanto do método. Pode ser? Pode. Fala mais pra frente? Eu tô tentando fazer as perguntas, tá tudo então bem. Tá bom. Estou no papel aqui de perguntar e mais do que guarda aí pra gente não esquecer. Perfeito. E aí depois, uma vez que a viabilidade então foi feita, a gente tem o ok, projeto aprovado, e aí começa de fato o desenvolvimento. Exato. E aí... Aí eu acho que depende muito de empresa para empresa, né, Nathan? Então, por exemplo, aquelas que são bem conservadoras, né? Uma coisa precisa ser predecessora de outra, né? Então, talvez o start seja a chegada do IFA. Famoso fluxo do PMO, esse daí, hein? Que é ali, depois... Famoso fluxo do PMO quando tem PMO. Vocês entraram nisso, gente? Não, acho que só de uma maneira... Não vamos entrar em PMO, por favor. Polêmico. Não, quando tem PMO. Acho que a partir do momento que esse projeto é aprovado, quando tem, né? Quando tem PMO. Isso entra numa organização da empresa para que as atividades de todas as áreas sejam instaladas. Exato, comecem. Aí tem coisas que vão correr em paralelo, tem o famoso que precisam né? Valendo. O famoso valendo. Tem atividades que precisam que outras sejam concluídas. Então, existe toda uma organização que geralmente fica numa área chamada PMO, né, de gerenciamento de projetos, e que são as pessoas que vão acompanhando, enfim, esse fluxo para ver se o projeto está dentro do prazo, se não está, inclusive a parte financeira, né? Se o que a gente estimou na viabilidade que a gente ia gastar, de fato a gente está gastando. Então, esse é um controle bastante interessante. Quando eu entrei no Axê, por exemplo, a gente já tinha isso super bem estabelecido, e depois eu entrei também. Que eu fui entender que nem todas as empresas têm, né? Aliás, acho que muitas empresas, acho que é um movimento hoje em dia bem grande de se estabelecer um PMO, inclusive com estratégias para além do gerenciamento de projetos e etc. Assim, o quanto... Acho que isso vem sendo bastante discutido em como transformar o PMO também como uma área bastante estratégica dentro da empresa. Assim. E eu acho que PMO é uma área super importante, mas é super difícil também. Porque tem várias coisas que são imprevisíveis dentro do que a gente faz, por exemplo, do que a gente fazia. Mas isso geralmente é... Principalmente no início ainda, quando começa o PMO, acho que com o tempo... vai tendo exemplos. A experiência ela vai trazendo, né? Vai trazendo os médios. Isso, exatamente. Mas eu acho que, como a Maria comentou, por mais que você ainda não saiba como as coisas vão funcionar e se vão dar certo, existem coisas que precisam acontecer primeiro para outras acontecerem, ou elas podem acontecer paralelamente. Então é isso, né? O projeto ele vai se dando, mas existem algumas situações precursoras para que o projeto, de fato, comece. Então, sei lá, você está falando de um foco mais analítico. Eu só consigo começar quando eu tenho todos os insumos em casa. Exato. Né? Quando o IFA, o insumo farmacêutico ativo chega, de fato, aquele que foi aprovado, onde o COA teve tem todo um detalhe, toda uma história para contar antes de começar, de fato, na bancada, né, gente? Então, a viabilidade, ela tem ali algumas informações, mas nem todas. Né? Tem muita empresa que, às vezes, na viabilidade não sabe ainda qual é o fabricante, por exemplo, do IFA, né? Tem outras informações, porque, por exemplo, é um genérico, então sabe se aonde quer chegar, porque você tá com a ideia de um genérico, mas às vezes você não tem a informação, porque tá em trâmite ali, ainda tá em negociação e pode mudar. Mas eu acho assim, para pensar em efetivamente começar, né, as atividades analíticas, tem muitas empresas que esperam 100% dos insumos chegarem, né, um COA aprovado, embarcar o IFA e aí começar a história analítica. E, paralelamente, as outras áreas também continuam trabalhando. Então, a embalagem precisa que cheguem as embalagens teste, o próprio farmacotécnico precisa que o IFA chegue para começar a gerar os bancadas. E aí as coisas vão caminhando paralelamente. Mas com foco analítico, de modo geral, a expectativa é que as coisas se startem ali com a chegada dos insumos e aí qual que é a primeira etapa? É uma conversa geral entre as áreas do P&D, né, que seria o kick-off técnico, e aí as áreas se encontram e falam das suas respectivas responsabilidades no projeto.
né? Então, o foco de cada um, que basicamente do analítico é desenvolver as metodologias, né? E criar métodos e testes para comprovação dos atributos críticos, definição de especificação e depois aplicar esses desenvolvimentos dessas metodologias lá na estabilidade e, consequentemente, no controle de qualidade no futuro. E as outras áreas com as suas respectivas atividades também. O farmacotécnico desenvolvendo o processo produtivo, o time de embalagens trazendo ali a melhor oportunidade para a embalagem, mas todo mundo se conversando o tempo inteiro até o fechamento da formulação. Exato. Né? Então, todo mundo ali cruzando as informações, porque não se fecha a formulação sem método fechado e não se fecha método sem formulação fechada. E, consequentemente, não se escolhe a embalagem. Exato. Galinha. Olha, nesse caso aí, foi tudo junto. Não dá. Não dá pra separar. Mas eu entendo que, de modo geral, bem planejado, kickoff ele é para prever o papel de cada um. Os riscos, a princípio, já deveriam ter sido mapeados, então não é para ninguém descobrir, né, se surpreender ali, embora aconteça bastante. E aí as áreas se reúnem, definem um cronograma, né, padrão ali para conduzir, com ou não o aval ali do PMO, porque, como você disse, nem todas as empresas têm um PMO tão próximo, por exemplo, de uma etapa de kickoff. Uma coisa é você ter um PMO que controla, por exemplo, uma incubação, uma submissão, né? Marcos mais importantes. Agora, o microgerenciamento, nem toda empresa tem, com PMO ali. E aí, chegou o IFA. Você chegou o IFA, você tem que começar a fazer o desenvolvimento. Já validou? Aí tem a validação, começa a estabilidade. Então, tem muitas empresas que não têm esse acompanhamento microgerencial, né, das atividades para que o projeto ande dentro de um prazo padrão, que é o que a gente estava falando, né? A gente não sabe, a experiência vai trazer o tempo mínimo que cada projeto vai levar. Por isso que você vai vivenciando. Você sabe que isso aqui é sei lá, uma forma farmacêutica mais simples, um IFA só, um produto que a empresa já tenha trabalhado, isso pode fluir mais rápido. Total, né? Mas, de modo geral, o kickoff, ele mapeia tudo isso, e aí as equipes conseguem começar, propriamente dito, a parte experimental. Quantas pessoas a gente tá falando, vocês acham, mais ou menos, em média? Kickoff? Nessa parte aí. Olha, Nathan, assim, se a gente considerar pelo menos um de cada área, a gente tá falando de DMF, embalagem, analítico, farmacotécnico, microbiologia... Estabilidade. É que eu coloquei no analítico, mas, né, estabilidade. Dentro do analítico você vai ter várias áreas, né? Tanto farmacotécnico, analítico, documentação, né? A área de documentação, a área de compliance. Vai depender também. Se for projeto química, Exato. E aí vai. É uma galera. Uma coisa bem interessante que a Carol trouxe, assim, que eu acho que vale a pena a gente debruçar um pouquinho, quais são as áreas dentro do P&D, olhando especificamente para uma empresa de genéricos, né? Então, quem constitui a pesquisa... É muito louco isso, porque... Se você fala P&D, geralmente lá fora, você vai falar em uma multinacional, né? Mais de inovação. Você vai falar de uma área de inovação radical, né? De quem está descobrindo novas moléculas, etc. O P&D, na nossa realidade aqui no Brasil, a maioria das empresas genéricas, de genéricos, não genéricas, de genéricos, é constituído por farmacotécnico ou galênico, que é quem vai desenvolver a formulação, né? O processo e etc. Depois escalonar os lotes, enfim, e fazer tudo o medicamento em si. O analítico, que vai desenvolver todos os métodos para aprovar essa formulação e depois passar todos esses métodos para o controle de qualidade desse medicamento, né? Junto com a estabilidade, etc. A gente não pode deixar de considerar a embalagem. Então, a embalagem, durante muitos anos, ela não estava dentro de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu participei ativamente desse movimento em que a gente trouxe a equipe de desenvolvimento de embalagens para dentro do P&D. Então, eu lembro exatamente quando a gente fez isso dentro do Axê. Porque é isso, a embalagem não é qualidade. A embalagem, ela faz parte do seu produto. E ela precisa de uma etapa de desenvolvimento. E eu tenho visto, né, das minhas aulas aí para América Latina,
esses dias eu estava dando uma aula e aí eu questionei um pouco, né? E era uma aula fechada para uma empresa. E aí eu questionei um pouco a questão da escolha da embalagem, porque a gente entrou numa discussão, por exemplo, de fotoestabilidade e tal, e a empresa não fazia fotoestabilidade. Não fazia. E aí eu falei, meu Deus, calma, deixa eu entender o cenário aqui. E aí eu, conversando e perguntando, eles me explicaram que eles só usavam alu-alu. E, de fato, se você usa uma embalagem alu-alu é 100% protegida da luz, né? Ou assim a gente espera, esse é o conceito do alu-alu. E aí, eu falei, cara, mas como assim? Quem disse que todas as fórmulas precisam de alu-alu ou que o alu-alu é bom para elas? Né? Porque às vezes você tem uma alta concentração de água nessa formulação que vai evaporar durante o tempo de prateleira, vai condensar dentro da embalagem e vai estragar seu produto dentro da alu-alu. Né? É uma microestufa. Exato, vira uma estufa dentro da sua bolha ali. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. E até por a gente trabalhar bastante com o pessoal de embalagem, quando a gente está falando bastante dos estudos de ACEP, esse contato é imprescindível. Assim, como é que eu falo para o meu desenvolvimento de embalagem? Qual que é a embalagem que é o melhor para o meu produto? É só olhar para a referência? Não, porque o medicamento inovador, ele não tem a obrigação de ter custo menor com a embalagem, né? Porque ele vai estar no mercado durante alguns anos sozinho e vai conseguir reverter, enfim, ou ganhar bastante, ou lucrar sobre isso. E para a gente aqui não, a gente está copiando e não necessariamente o medicamento referência tem a melhor embalagem. A melhor embalagem custo-benefício, né? E também por isso que a equipe de farmacotécnico, analítico e pré-formulação precisam dar informações, ou seja, estudar profundamente os seus medicamentos e as características e principalmente suscetibilidade para passar isso para desenvolvimento de embalagem, para que eles tenham condição de escolher as melhores barreiras ali para constituir a embalagem desse produto. Então, acho ótimo. Se a sua empresa ainda não tem desenvolvimento de embalagem dentro de P&D, fica a dica, porque está aí uma área que pode te trazer muitos savings, tá bom? E de forma geral, ser uma escolha muito mais racional do que simplesmente uma cópia, tá bom? Exatamente. E um outro ponto que eu queria reforçar também, Carol, que é importante dentro desse grupo de P&D, é a pré-formulação, né? Que até começa a trabalhar antes mesmo do farmacotécnico e do analítico. Às vezes a pré-formulação tem uma parte dentro do analítico, né? Se existem estudos aí cromatográficos e tal. Mas a pré-formulação também é uma área de extrema importância que surgiu ao longo desses últimos anos. Algumas empresas têm, outras empresas não têm essa área, ou eventualmente terceirizam. Mas é um momento ali em que a parte técnica começa a se debruçar em cima, né, daquele projeto de formulação e fazer alguns testes mais simples que vão subsidiar a tomada de decisão de um recipiente, de qual que é o processo que eu vou usar, de encaminhar a metodologia, qual que é a suscetibilidade desse ativo e até mesmo a própria embalagem, né? Então, lá nos testes de pré-formulação, você começa a olhar solubilidade, caracterização do próprio líquido. Caracterização, enfim. Várias propriedades físico-químicas. Né? Exato. A parte física, que é bem importante, que geralmente o analítico não faz, né? Então, quais são as características físicas? Eu estou trabalhando de partícula. Exato, tamanho de partícula. Estrutura cristalina. Exato. Se eu estou trabalhando com amorfo, qual que é o tipo de polimorfo que ou não, né? Qual que é o polimorfo que eu estou trabalhando? Tudo isso vai ter influência na formulação, né, no processo e depois na parte analítica, quando a gente estiver comparando fórmulas em que a gente precisa que tenham o mesmo perfil, né, de dissolução, por exemplo, né, para ir para um teste de bioequivalência. Então, áreas extremamente importantes e que precisam conversar o tempo inteiro. Né? Então, pré-formulação, eu sei que ela foi
sendo instituída ao longo dos anos, foi ganhando seu espaço e, para mim, é uma área de extrema importância e que poderia fazer muito mais do que ela faz hoje para poder ajudar e ganhar tempo e assertividade na hora do desenvolvimento da fórmula e dos métodos também. E eu acho que a pré-formulação, ela tem a parte clássica da pré-formulação, que é tudo que você acabou de falar, que é o checklist mesmo, né? Mas também tem muitas outras coisas que você pode utilizar essa etapa para se antecipar, né? Então, você pode fazer testes de metodologias de forma antecipada, você pode desafiar uma metodologia de um fabricante, né? Você pode avaliar se aquele IFA realmente ele está condizente com o COA que você está avaliando só ali, né? Numa avaliação documental. Mas eu acho ainda que as empresas pecam no time, sabe? Sim. Porque que tem que fazer pré-formulação, tem, porque isso é regulatório. Regulatório, tem que fazer. Agora, ninguém diz que tem que fazer no começo. Exato. Né? Mesmo a gente abrir na caixa de Pandora. Mesmo que a gente fale aqui de pré-formulação, né? É algo que as empresas ainda... Eu acho que não é bem um esquecimento. Eu acho que precisaria ter um momento só para fazer a pré-formulação e parece que isso está fazendo com que o projeto demore para começar, né? E aí as coisas começam junto com a pré-formulação. Então, eu já recebi o IFA, eu já tenho uma proposta de bancada, mas eu ainda não terminei de fazer a caracterização do IFA. Eu ainda não terminei de fazer a avaliação. E tá lá o analítico já fazendo método, o farmacotécnico já desenvolvendo fórmula. Exatamente. Então, acho que... E se você trocar tem algum risco nesse momento de a gente falar de uma troca de fabricante? Nesse momento, então, aí o método já vai pro saco. Muitíssimo. Porque você, como eu acabei de dizer, você tem um COA, você avalia, o cara traz ali, que tá, por exemplo, vamos pegar um foco aqui, que é o nosso nicho, né? Vamos olhar para a parte de impurezas, né? Pro quantitativo de impurezas. E ele tá garantindo que tá lá com desconhecidas dentro da especificação dele, né? E aí a gente faz um método, às vezes até o próprio método fabricante ou um método interno, e aí percebe que o IFA tá fora, né? E aí, qual é a problemática aqui, né? Então, sim, é possível, talvez não trocar de fornecedor num primeiro momento, mas de lote, com certeza, né? E fazer uma troca ali, buscar por um outro lote. Mas, às vezes, você acaba caindo numa situação onde o fabricante fala, só você precisa dessa especificação. O resto do mundo inteiro, não. Né? E aí eu acho que tá tudo bem, isso é razoável, acontece, porque aí vira uma responsabilidade do dono do produto de garantir a segurança daquele valor, enfim, se quiser seguir com esse fabricante, né? Mas eu acho que se isso acontecesse na pré-formulação, você também conseguiria tomar algumas decisões, principalmente para uma análise de risco, né? Porque eu posso estar falando de uma impureza desconhecida, eu vou ter que identificar, ela pode trazer um risco atrelado, e aí eu ter que... Nenhuma reformulação resolver o meu problema. Exato. E nenhuma mudança de fornecedor, talvez. E condenar o projeto e ele virar um projeto on hold e falar, vamos interromper porque isso não foi mapeado a tempo. Então, é algo que a gente não consegue prever numa etapa de viabilidade, porque as empresas ainda não fazem testes prévios, tão prévios assim, numa etapa tão inicial. Mas se a pré-formulação pelo menos acontecesse, e para ser uma tomada de decisão, eu sinto que às vezes a pré-formulação ela não é bem uma etapa de tomada de decisão, porque ela não acontece no momento certo, né? Ou pelo menos na maioria das empresas, né? Não acontece. Então, eu acho que são várias situações. É saber aonde a pré-formulação pode... O que ela pode abarcar e que ela precisa começar no start do projeto. Talvez antes até do kickoff, porque as informações da pré-formulação deveriam estar no kickoff, né? Olha, gente, isso aqui foi mapeado. Agora vocês podem começar. Só que não, né? O kickoff dá e aí a equipe de pré-formulação vai pro kickoff para dizer o que vai fazer. Exato. E aí sai disparando todas as atividades em paralelo. Você trouxe uma coisa super interessante, Carol, que é isso mesmo. Eu sentia muito o fato da pré-formulação não conseguir trabalhar em tempo hábil para prover as informações, as melhores informações para as outras áreas seguirem, sabe? Eu acho até que de onde a gente veio, a gente fazia isso bem, mas ainda assim, muito atropelado, né? E isso, gente, é cultural, porque a gente não tinha área de pré-formulação até muito pouco tempo, assim. Pouquíssimas empresas tinham isso, né? E não só tinham, mas com esse olhar, com essa preocupação.
quando a gente começa a inserir, pensa que você tem um cronograma, a empresa está acostumada, vamos supor, vou chutar aqui, porque vai variar de projeto para projeto, mas a empresa está acostumada a fazer um projeto durante 2 anos, né? Tempo é sempre dinheiro para a indústria. Tempo é dinheiro para quase todo mundo. Para tudo. Mas você pode ganhar até, às vezes, grana da empresa para você fazer o projeto, alguma coisa assim, mas tempo é quase impossível discutir. E aí a gente tem 2 anos... Maria, principalmente se você fez um cronograma e definiu isso lá na viabilidade. Exato. Você disse que você falou que vai fazer em 2 anos. Exato. De repente, você cria uma nova área e você tem que enfiar ela. Né? Você tem que socar ela dentro do cronograma. Ou seja, algumas áreas vão ter que perder tempo para a gente conseguir tirar um pouco e ganhar um pouco de tempo na pré-formulação. E olha que louco! E tudo isso é para evitar risco. A pré-formulação nada mais é do que uma área que vai fazer estudos para que a gente tenha o maior conhecimento possível do nosso IFA, da nossa formulação, para que a gente consiga focar, né? E melhor. E até, inclusive, a partir do dado de pré-formulação, a gente começa a desenhar o QBD. Não, eu ia falar que se a gente for olhar CHQ9, CHQ8, 12 e tal, quanto mais, ciclo de vida de produto, quanto mais a gente avalia essas coisas, mais a gente envolve avaliação de risco. Para você ter avaliação de risco, em teoria, quase todos os guias que a gente está falando hoje, por exemplo, nitrosamina, RDC... O Q3E agora. Q3E agora, a 964... Todos os fatos envolvem algum tipo, em graus diferentes, de avaliação de risco. E aí a melhor forma de você fazer a avaliação de risco é quando você tem mais informação experimental de todos os parâmetros. Exato. Com certeza. Então, para você validar o kickoff, se você tivesse a performance talvez antes realmente. Exato. Então, assim, eu acho que, enfim, talvez antes da viabilidade não faça muito sentido, mas para que se possa começar a trabalhar as áreas de farmacotécnico e analítico, eu acho extremamente importante. A gente tem esse episódio um episódio com a Tilana, que a gente falou um pouco de nitrosaminas em recipientes, mas que a gente também falou de pré-formulação, porque ela vem dessa área, assim, a Tilana foi uma das pessoas que ajudou ali a constituir a pré-formulação do Axê, junto com o Thiago, com o Eduardo, né? E aí ela nasce também com esse conceito de checklist um pouco, né? De olhar para a parte física do ativo, enfim, principalmente, né? Dos insumos e tal. Só que, na verdade, ela é um momento, né? A pré-formulação, ela é um momento. Então, por exemplo, com o passar do tempo, a gente inseriu os estudos de compatibilidade na pré-formulação, né? Por quê? Porque eu preciso entender se eu tenho alguma incompatibilidade entre os recipientes, os componentes da minha fórmula, para seguir com essa fórmula, né? Então, o estudo de compatibilidade, apesar de não ser um estudo que vai para dentro de um laboratório de pré-formulação, ele até pode ir se você tiver o know-how e a disponibilidade da parte cromatográfica, enfim, estufas enfim. Isso vai ser muito particular de cada empresa. Mas a gente, dentro do analítico, assumiu essa parte da pré-formulação para conduzir estudos de compatibilidade, né? E aí, falando também um pouquinho da nossa experiência, quando a gente começa a fazer desenho com o Zenit, por exemplo, né? De tentar estudar a suscetibilidade do ativo, quais os produtos de degradação que vão ser formados, compatibilidade, que a gente também pode fazer em sílico, ou seja, as informações prévias que tanto a 964 pede hoje e enfoca, elas deveriam ser levantadas nesse momento de pré-formulação. Porque esse é um estudo, gente, incrível, assim como o próprio estudo de degradação forçada, que poderia também começar ali, começa o desenvolvimento do método e faz algum estudo. A gente até fazia alguns desafios para conduzir o estudo de compatibilidade, né? Porque ele vai trazer informações importantíssimas para um desenho de fórmula, para uma escolha de processo, para seleção de recipiente, para seleção de embalagem, né? O que eu preciso ter. Enfim, eu acho que
seria ideal se a gente conseguisse puxar alguns estudos e, claro, e aí nesse caso ampliar um pouco o tempo de pré-formulação, que consequentemente eu tenho quase certeza, assim, claro que precisaria fazer um teste, enfim, conversar com as indústrias e as suas experiências, que não seria um incremento de tempo no cronograma, mas sim um reajuste mesmo, porque quanto mais estudo eu faço no momento de pré-formulação, maior a minha chance de fazer um desenho de fórmula, escolha de processo e desenvolvimento de método também, de uma forma mais rápida e mais otimizada, né? Sim. Enfim, então eu sou uma grande fã de pré-formulação, acho que ali é um momento que a gente deveria gastar tempo mesmo, aprofundar, enquanto a maioria das empresas estão fazendo ela como um checklist, né? E assim, eu acho que quando as pessoas entenderem que quando você planeja, a questão da assertividade, ela está muito atrelada até um número de quantos métodos alguém desenvolve ao longo do desenvolvimento de um produto, né? Então, quantas fórmulas, quantas bancadas são gerados? Né? Então, assim, quando você pensa, não estava programado, não estava no cronograma, mas uma vez que você faz um bom estudo de pré-formulação, você sabe quais são os riscos, ou que não tem risco, você faz ali um quart by design pensando em todas as possíveis combinações, né, de processo barra fórmula. Para fazer uma avaliação de dissolução, por exemplo, né? Que vai ser o seu resultado, né? Dessa... lembrando que Quality by Design serve para tudo, não necessariamente para desenvolvimento de método. Ah, sim. Eu tô trazendo... de fórmula mesmo. Pensando aqui em formulação mesmo, né? Isso. E como você também consegue incluir, por exemplo, a compatibilidade e prever, por exemplo, possíveis interações, né? Entre recipiente e IFA, você consegue eliminar fatores de risco, né? E aí você vai ter um número menor de bancadas, porque você não vai mais trabalhar com aquele recipiente, você não vai trabalhar com aquele processo produtivo. Exato. Você não vai trabalhar com aquela proporcionalidade, porque você já viu que alguns testes já não foram bem sucedidos. E aí eu acho que é isso, as pessoas perceberem que essas etapas acontecendo no momento certo, você... que parece que não ganha tempo, porque parece que você está incluindo uma etapa nova. Não, você vai ter ali, sei lá, metade do número de bancadas. E a consequência, né, também, né? Porque você não vai ver agora, mas a consequência você vai ver benefício. Exatamente. Mas eu acho que as pessoas ainda precisam visualizar. Amadurecer, né? Precisam visualizar. Realmente, antes eu fazia 20 formulações, 20 bancadas, 20 metodologias, porque a cada bancada que entrava eu tinha que mexer na minha metodologia. E agora eu tô fazendo 10, tô fazendo 5, porque eu planejei melhor e previ melhor antecipadamente. Então, acho que as pessoas ainda precisam desses números para confiar de que as coisas precisam acontecer nos momentos certos. Exato. Né? Então, acho que você trouxe bem essa questão da compatibilidade, né, Maria? Que ainda é muito nebuloso, né, o que a legislação pede, porque fica muito assim aberto, né? Uhum. Então, a pré-formulação, ela consegue fazer, ela tem uma independência para compatibilidade se a empresa tiver a tomada de decisão de usar técnicas térmicas, né? E aí a equipe de pré-formulação normalmente domina, por uma questão óbvia, né? Até por conta das outras etapas dos estudos que a pré-formulação é responsável, mas dá para conciliar com análises ali do DA, né, com cromatografia atrelada, dependendo da formulação, nem dá para fazer técnica térmica, dependendo da formulação, não dá para ir para cromatografia, e aí começam a ter várias informações ali, né, então eu tenho algum alerta já de eficácia, eu já consigo ter um alerta de produtos de degradação que podem ser problemáticos, e aí eu posso mitigar isso, por exemplo, com ajuste de proporcionalidade, ou colocar um antioxidante já na formulação, ou substituir um recipiente por um mais puro, porque, teoricamente, um outro lote ou um outro fabricante trouxe uma interação menor, né? E aí você vai mitigando tudo isso. Eu acho que o problema maior é quando não acontece no momento certo, porque as empresas todas precisam fazer porque é checklist, né? O problema é elas entenderem, né? Eu acho que a maioria já está entendendo isso, que realmente precisa ser uma etapa inicial. Exato, é isso. E isso o efeito desejado, né? Exato, e acho que é para isso que serve mesmo, não é? Eu acho que cumprir checklist eu faria tudo teórico, né? Exatamente. Se a Anvisa aceitasse. Porque, enfim, é muito trabalho para você não usar esse resultado depois. E aí, só um ponto importante, já entrando na parte de QBD que você trouxe inicialmente, é nesse momento que a gente começa a desenhar algumas
os estudos de QBD, né? Você começa a definir quais são seus CQAs, enfim, até com os resultados da pré-formulação, né? Dos estudos de pré-formulação, você começa a desenhar. E aí, uma luta que a gente tem aqui é convencer as empresas do quanto um estudo via QBD, tanto QBD para a fórmula quanto AQBD para o método, te faz ganhar tempo, e não só ganhar tempo, mas ser muito mais assertivo na sua escolha de formulação e de método, né? Porque ali, eu lembro que no começo, quando eu comecei a discutir isso, eu estava na indústria ainda, eu lembro das pessoas, até o analítico surtando, porque ia ter o dobro, o triplo de análise para fazer. E, gente, não! Né? Quando você faz um DOE, né? E você cortar, inclusive. Exato, você não vai fazer mais testes do que você está acostumado a fazer. As ferramentas, né, os softwares que são capazes de fazer essa avaliação crítica, eles estão mais ágeis, né? Então, talvez lá atrás, né, Maria, há 10 anos atrás... se você for fazer na mão, né? Certeza. Tem essa capacidade de fazer uma triagem rápida, de selecionar o que você precisa. Você tem os targets. Então, hoje os softwares estão cada vez mais ágeis, porque tem essa coisa do fantasma mesmo. Putz, eu vou ter muito dado para tratar, eu não vou ter esse tempo. Não, gente, pelo amor de Deus. Né? Tentar a sorte mesmo, fator por vez, e segue a vida. Porque eu acho que ainda tem aquela expectativa de achar que o software vai dar mais trabalho do que... não, vez. Exato. E a gente precisa colocar aqui que os softwares estão muito modernos. Exato, né? gente. Então, praticamente fazendo por nós, né, a avaliação crítica desses resultados. Isso é importante. Total. Mesmo que se você fosse fazer na mão, por exemplo, existem técnicas que reduzem. Sim, total. Você precisa fazer... Se um DOE na mão, dá pra... Você não precisa fazer um fatorial completo de 64 experimentos, se você pode fazer parcial. Exato. Mas claro, mas aí tem que ter um racional para isso, né? Para você reduzir. E aí, por exemplo, a Carol falando de software, né? A gente trabalha com Fusion aqui e tem enfrentado esse preconceito das empresas em achar que uma vez que a gente implementa isso, vai dar mais trabalho. Gente, é muito pelo contrário. O software está ali para te ajudar a desenhar, te ajudar a escolher, vai te ajudar a fazer um desenho super otimizado para que você tenha informação suficiente para melhor tomada de decisão, sabe? Porque é isso, a gente fica nessa tentativa e erro, ajusta uma coisa aqui, por exemplo, dissolução, perfil de dissolução na hora de ajuste de processo em formas farmacêuticas sólidas. Cara, o que eu via, assim, chegando de amostras e amostras, eu mudo, porque o pessoal do farmacotécnico mudou o processo em 0, não sei o quê, ou aumentou no seu... Gente, como é que... Eu sei que existe um conhecimento, que as pessoas já estão acostumadas e tal, mas quando você tem um dado e que você sabe até onde você pode ir, que é isso que o QBD vai te dar, né? Ele vai te dar o design space, ele vai te dar ali até onde você pode ir para que a sua fórmula seja, enfim, não sei qual que é o objetivo que você está fazendo, né? Que você está avaliando, mas que tenha a qualidade que você espera, que responda aos parâmetros que você espera, que você definiu. E isso é um ganho imenso, né? E não só para a parte técnica, mas também para a parte regulatória. Porque uma vez que você tem isso conhecido, tanto em método quanto em produto, qualquer pós-registro que você vai fazer, que você altere alguma coisa que você já testou e que está dentro dessa área, que para produto é design space e para método é MODR, você não precisa justificar, porque a Anvisa vai aprovar o seu design space, ele vai aprovar aquele espaço que você garantiu que é robusto e seguro. Então, eu juro para vocês que assim, eu não entra na minha cabeça o porquê que isso ainda não está consolidado dentro da indústria, né? Eu trabalho com isso há 10 anos e tento e ainda não vi acontecer grandes revoluções, mas enfim, chegaremos lá. E só trazer um adendo do que a Carol falou sobre avaliação de risco e tudo mais. Hoje já tem dado de literatura, por exemplo, quando você analisa a pré-formulação, de você mapear... A gente até já fez isso em alguns trabalhos também internamente aqui, mas de você mapear, por exemplo, o risco de nitrosamina, que hoje em dia é muito comum. Tem como você mapear, fazer predições teóricas, que se você trocar a formulação, você reduz a quantidade possível, porque Exato. Se o seu IFA tem uma amina secundária, ponto, você já parte do princípio que você vai ter um risco. Exato. Agora, quanto?
Aí analisa todos os seus recipientes da sua formulação. Mas será que se eu trocasse meus recipientes, o limite, o risco máximo seria maior ou menor? Exato. Eu consigo refazer eu consigo pensar num novo limite para minha amina, por exemplo, para minha nitrosamina ou não? Então tem estudos na literatura mostrando que eles fazem essa análise teórica de viabilidade, considerando 3, 4, 5 fórmulas para prever qual vai ser o menor risco, porque aí depois tem outros parâmetros, que é processo, se vai ser úmido, se vai ser seco, se vai ser feito em leito fluidizado, se não vai ser. Aí tem outros parâmetros que vai agregando mais ou menos capacidade de formação, mas só de um início você já consegue talvez escolher uma formulação que seria com risco potencial máximo de pior cenário melhor, ou seja, mais baixo, né? Então só com a informação que você vai fazendo no começo. Bom, mas aí a gente está falando já de desenvolvimento de produto, é isso que eu tô querendo, é isso que eu tô entendendo, que a gente já falou de QBD. Sim, então diante, né, estamos aqui falando do fluxo ideal, não é? Ideal. A gente, não o que geralmente acontece mesmo, mas o sonho do fluxo de desenvolvimento. E aí, mediante as informações de pré-formulação, as áreas de galênico, até embalagem e desenvolvimento de método começam a trabalhar, certo, Carol? Exatamente. E aí, eu acho que cada um na sua seara, mas sempre fazendo ali reuniões... Em contato, né? Porque precisa dessa interação, porque tá todo mundo trabalhando na mesma coisa, né? É importante que a cada informação obtida, as áreas façam ali um FUP semanal, às vezes quinzenal, enfim, para ir trazendo as primeiras informações do produto. Então, do produto e, obviamente, né, do IFA em primeiro momento, né? Então, ó, tudo certo com o IFA aprovado, passou ali nos atributos críticos, o IFA tá dentro da especificação, ele tá pronto para começar a gerar os bancadas, né? E aí, normalmente, as metodologias do IFA, elas são adaptadas para o produto, muitas vezes são utilizadas nos métodos de compatibilidade, né, nas avaliações prévias ali do que pode acontecer com um perfil de degradação, por exemplo, do seu produto. E aí começa toda a história, né, entre farmacotécnico, analítico e embalagens, por exemplo, né. E aí começa o desenvolvimento. Vem o primeiro bancadinha pro analítico avaliar. Se for um genérico, a gente sabe que é a nossa primeira cópia ali, né. E aí começa toda a vida do desenvolvimento das metodologias, né? Claro que, dependendo da forma farmacêutica, vai ter ali uma listagem de atributos críticos, cada forma farmacêutica tem os seus atributos críticos específicos, né? A 318 traz isso muito claramente, o seu guia, quais são os atributos que são obrigatoriamente, né, estudados. E aí começa o desenvolvimento das metodologias. Muitos desenvolvem do zero, muitos utilizam métodos farmacopeicos ou métodos do próprio fabricante, e aí começa a trazer os primeiros resultados. Normalmente, resultados de teor, resultados de perfil de impurezas, porque o método ainda não está validado, né? E aí fica aquele dilema, né? Quando que valida? Valida com que bancada? Porque é isso, né? Fica aquela situação. Você está desenvolvendo uma metodologia com uma fórmula que não está fechada, e desenvolvendo uma fórmula com um método não fechado. É um grande dilema. E aí a ideia é que a gente tem alguns targets, né? Uma pré-validação, então você está ali desenvolvendo, né? Nem vou entrar no mérito de metodologia aqui, né, gente? Porque ninguém mais reinventa a roda, né? Uhum. Então, os métodos estão disponíveis aí, seja por artigo ou mesmo uma referência como um fabricante e tudo mais. Mas a ideia é que tenham ali testes básicos, né, de reprodutibilidade, de exatidão, para dizer que aquele método ele tem condição de aprovar aquele bancada. Exato. E aí aquele bancada vai sendo desafiado até que ele chegue, de fato, num bancada perfeito e que seja possível falar, fechamos a formulação, né? E aí dentro desses pré-requisitos eu traria o teor, as impurezas dentro da especificação, os testes físicos, dependendo da forma farmacêutica, vão ter algumas especificações que normalmente são especificações que vão conversar ali com o COA do medicamento referência ou com especificações já determinadas pelas farmacopeias, né? Se o produto for farmacopeico, né? Não necessariamente ele vai ser, às vezes nem tão pouco o IFA. Então, normalmente você tem ali que definir as especificações internas mesmo e justificar elas, né? E aí vai rolando todo o bate-bola com as áreas. No determinado momento tem a etapa de validação da metodologia, onde você vai garantir que aquele método, de fato,
ele foi bem sucedido, ele atendeu todos os atributos e parâmetros básicos ali da 166. Temos episódio aqui falando sobre isso, já uns 2 ou 3 episódios com o Caju. Com o Caju, Pode ver. Exatamente. E eu acho que é ali onde a história se dá mesmo, né? Em termos de produto vai ter ou não um problema futuro ou não vai ter, né? Então, é ali que a gente vai fazer o estudo do perfil de degradação, fazer uma análise de risco mais aprofundada, porque a gente já começa a falar de extraíveis, por exemplo, né? De uma avaliação. Por exemplo, o Nathan falou, o IFA já tem um alerta ali de uma amina secundária. Aliás, não é algo tão incomum, né? Não, porque a maioria dos fármacos tem aminas, né? Então, é algo que a gente já deveria prever, inclusive, na viabilidade, né? Porque isso acaba trazendo um custo ali a mais para o projeto, né? Mas é o momento que você vai desenhar mesmo o produto em todos os aspectos técnicos dele, né? E regulatórios. E aí tem a validação, onde você vai testar, e aí esse método está pronto, né? Esses métodos, né, estão prontos para serem aplicados na estabilidade. Claro, né, Maria, que tem toda uma história por trás aí desse desenvolvimento, que a gente pode dar uma trabalhada melhor agora, mas de modo geral é isso. São as equipes trabalhando paralelamente e todo mundo termina junto, né? Então, quando o farmacotécnico tem a segurança de que aquela formulação ela atendeu às expectativas de resultados ali, né, de performance, resultados físico-químicos, o DA entende que aquela formulação também é a formulação fechada para fechar a metodologia, que aí é fazer toda a validação com aquele lote especificamente. Isso já foi quanto tempo já foi até chegar aí? A gente tá falando aí. 6 meses. Depende da forma farmacêutica. Bem, né? 6 meses foi. Mas desde pré-formulação até. É que depende de como você fez sua pré-formulação, se você fez um planejamento experimental adequado. Pode ser menos e pode ser mais. Bem mais. Mas tá em média, acho que 5, 6 meses. Aí validou, próxima etapa. Daí validou. Um ponto só importante que a Carol falou aqui de performance, né? Essa sempre foi uma dor da minha equipe e minha, que trabalha com impurezas, porque a gente desenvolve o método indicativo de estabilidade e tal, principalmente para a estabilidade, né? Então, a estabilidade é o nosso principal cliente interno ali. Uhum. E quem vai inicialmente testar esse método e tal, né? A gente fala daqui a pouco da estabilidade. Mas a gente sempre foi meio negligenciado durante esse processo todo, porque quando a gente está falando principalmente de sólidos, o teste mais importante é a performance. Uhum. Né? Então, você tem que provar que aquela fórmula e aquele processo desenvolvido é bom o suficiente a ponto da liberação do seu ativo daquela formulação ser igual ou muito parecida com o do medicamento. Semelhante ao medicamento referência. E por que a gente faz isso tudo em bancada, né? Porque depois que a gente segue o caminho aqui do P&D, essa fórmula vai para os testes de bioequivalência, que são testes caríssimos, que vão para humanos, enfim, os humanos tomam e depois eles medem, né, a concentração do ativo na corrente sanguínea para comparar se esse perfil de você ingerir, liberar no estômago, exato, do farmacocinético, ser exatamente aquilo que você previu em bancada. Então, de extrema importância a parte de performance, mas ainda assim, eu acho que hoje em dia a gente já ganhou mais espaço ali com relação às impurezas para não prejudicar a estabilidade, né? Mas no começo, a gente não era nem ouvido, assim, porque precisa dar perfil e tal, e segue, né? Enfim. É que eu acho que são... A performance, ela é tão importante quanto a problemática de ter uma impureza, porque as duas situações condenam o produto. Né? Você tem que ter performance. Mas quando eu cheguei na indústria não existia, né? Então não, performance era até porque a bioequivalência custa caríssimo. Se você errar na bancada e não der perfil e seguir com uma fórmula para bioequivalência e perder a bioequivalência, cara,
a probabilidade de você matar o projeto é muito grande, porque é muita grana. É complicado mesmo, mas eu acho que hoje essa coisa da performance, ela é tão importante quanto o perfil de impurezas, porque hoje com todas essas abordagens novas, né, dos novos guias, a ponto de você falar de, por exemplo, o ICHM7, onde não tem limite, né? E não dá para você descobrir isso no final do projeto, porque você, de fato, pode condenar o projeto, não tem margem, né? A não ser que a gente consiga aqui resolver os problemas, né? Encontrados, mas é um risco muito grande, né? Mas eu entendo que a Maria trouxe, era algo mais palpável a performance, né? E todo mundo trabalhava para isso, né? Porque depois a impureza, que na verdade era o produto de degradação, ele só ia ser um problema no 6º mês de estabilidade. É que eu acho que as empresas elas precisam entender que o problema, né, de performance, o problema na estabilidade, ou o problema no controle de qualidade, não importa qual seja a área, o produto ele é da empresa. Exato. Então não dá para você não prever um problema que vai acontecer no futuro porque ele é de uma outra área, de uma outra etapa. Então eu acho que hoje as coisas estão um pouquinho diferentes porque, de fato, né, eles estão conseguindo prever melhor a presença de impurezas, tanto quanto uma performance mal sucedida. Que você vai lá e faz um ajuste fino da formulação e resolve o problema. Da mesma forma que você pode fazer para impurezas. E não esperar acontecer o problema. Exato. E aí depois a gente vê. Porque agora eu estou no desenvolvimento do meu método, estou no desenvolvimento da minha formulação. E às vezes num T0, no momento inicial, não tem impureza, né, gente? Então. E se a empresa não tem a cultura de fazer estudos prévios, né, de aceleradíssima, ou um ACEP talvez, ou um estudo de compatibilidade mais aprofundado, só vai descobrir lá na frente. E lá na frente não dá mais para reformular, né? Ou pelo menos não deveria, por uma questão de cronograma e de expectativa de término do projeto, né? Essa minha dor era tanta que foi quando eu comecei a estudar ACEP, que na verdade foi o Miller que trouxe na época, nosso diretor na época. E foi quando eu comecei a estudar ACEP Prime, assim, porque eu falei, não dá pra ter essa dor de barriga de chegar na estabilidade e não saber o que tá acontecendo. Sim. Né? Então, os estudos de ACEP, até com a ferramenta ACEP Prime, ele é para isso, né? Ele substitui, por exemplo, essas estabilidades aceleradíssimas que também chegaram por conta dessa dor de barriga. Então, assim, como assim? Eu vou esperar 6 meses, que é o momento em que eu vou submeter esse projeto para a Anvisa, e não vou saber o que está acontecendo nessa estabilidade. Dependendo da situação, às vezes só acontece no 6º mês. E às vezes no 24 só, viu? Porque o 6º mês não prevê, não necessariamente prevê. Mas às vezes a gente fica assim contando mesmo com a sorte. Não dá, né, Maria? Não tem condição. Exato. Faz o menor sentido. Muita sorte, pouco juízo, né? Enfim, então a gente ia o tempo inteiro ali trazendo ferramentas. E eu acho que a parte computacional, as ferramentas computacionais, elas vêm para nos trazer esse ganho, sabe? Não só de tempo, mas de você conseguir enxergar o problema antes dele acontecer. Porque eu costumava dizer assim, eu não tenho problema nenhum em resolver os problemas. Só que, cara, resolver o mesmo problema toda vez, pra mim não faz sentido. A gente tem que resolver, tem que melhorar esse processo, enfim. E eu acho que as ferramentas computacionais, elas ajudam muito nesse sentido. E como que vocês sentem, assim, a Anvisa olhando para essas ferramentas hoje? Vamos pegar o ACEP, que é algo que a gente tem experiência aqui com a Spectra. Como que vocês sentem, assim? A agência, ela está disposta a talvez pensar num futuro próximo como uma alternativa mesmo? E algo que substitua um estudo oficial ou que dê fomento para você justificar um resultado? Carol, acho que a Anvisa sempre foi muito aberta. Mas uma coisa a gente precisa deixar claro. Os estudos de ACEP, eles são estudos de desenvolvimento. Exatamente. Eles não têm o objetivo de substituir os estudos de estabilidade. E eu vou só te dar um gancho nessa situação, porque talvez seja essa a dúvida das pessoas. Porque, já que eu não posso utilizar a ferramenta como substituição, para que eu preciso dessa ferramenta? E eu acho que aí entra a sua explicação. Toma a bola. Obrigada por levantar essa bola. Não estava programado, viu, gente? Mas, Carol, muito sagaz, assim. Porque a gente não tem esse objetivo. E aí, eu convido, a gente tá precisando fazer um episódio sobre isso. Que eu ajudei aí o Sindus Pharma a fazer as contribuições para a revisão do guia Q1
né? Então, o guia Q1, né? Que é o guia de estabilidade do ICH, ele tá em revisão, ele estava com agora acho que acabou já. Aliás, acho que tá acabando, ou já acabou, no momento em que esse episódio for ao ar. E dentro do draft da consulta pública, eles descrevem uma parte muito grande sobre modelagem, né? E ali está o conceito dos estudos de ACEP. Então, isso, regulatoriamente falando, é extremamente consolidado e agora é tão consolidado que o ICH incluiu dentro do draft de Q1, né? O que eu digo que o ACEP, a depender do momento, você pode fazer um ACEP numa pré-formulação para ajudar na escolha de processo, escolha de recipiente e já dar uma prévia para a embalagem. Mas numa pré-estabilidade, ele é crucial para você ter prazo de validade, né? Ele vai fechar a sua embalagem, porque ele tem esse poder, o ACEP Prime, né? Tem esse poder, porque ele tem um banco de dados de embalagem que tem as suas informações lá e que vão combinar com o que você viu experimentalmente nos estudos de ACEP. Uhum. Então, você consegue melhorar ou piorar a sua estabilidade de acordo com a sua embalagem e de acordo com a suscetibilidade do seu produto à umidade. Ele vai te dar o prazo de validade provisório. O que a ACEP substitui é a análise de tendência. Isso é bem interessante, porque às vezes você não consegue fazer nos moldes tradicionais ali por falta de informação mesmo, falta de dados, assim, né? Análise de tendência, para mim, é lógico que a gente pode usar a estatística para ajudar a gente de várias formas. Eu só não acho que a gente tem informação suficiente, ou a gente não gera, ou a gente ignora todas as informações que são geradas ao longo do processo inteiro de desenvolvimento, e tem a mania de enfiar a degradação, né? Degradação na estabilidade, os resultados de estabilidade numa reta. O ACEP ele não vai fazer isso, porque ele vai respeitar a cinética de degradação, que pode ser linear e pode não ser linear, não é? Então, eu sempre, todo mundo sabe que eu abomino a análise de tendência, justamente por conta disso, porque eu não tenho dado, eu tenho 3 pontos para fazer, e eu tenho que enfiar tudo dentro de uma reta para me dar prazo de validade provisório. Então, o que o ACEP vem mesmo para substituir é tendência. Agora, as estabilidades oficiais, não é esse o objetivo dele, porque ele é um mecanismo ali de estudo e para você conhecer melhor a sua formulação e antecipar a sua dor de barriga, não é? Então, acho que você consegue ter uma visão desse produto no final do prazo de validade, e inclusive se vai ser 24, se vai ser 36, que ali é um ganho, inclusive, estratégico de negócios, porque pode ser que você tenha mais estabilidade do que você espera para sua fórmula, ou menos, né? Com certeza. E eu acho que isso volta de novo para a questão do planejamento. O ACEP também é uma ferramenta de planejamento, de antecipação. Exato. Que eu acho que é isso. As pessoas, elas não têm uma obrigatoriedade regulatória de tê-las, essas ferramentas, Exato. né? Mas por uma questão de negócio, né? E estrategicamente falando, o ideal era que tivesse. Eu sempre convido você a escolher um produto da sua empresa, né? E avaliar ele com todas as ferramentas e fazer uma comparação com aquilo que não utilizou. Exato. Né? Porque às vezes as empresas precisam provar através de hora trabalhada, de redução de recurso, né? Porque só dizer que vai ser mais robusto, que não vai trazer problemas no futuro, não é o suficiente, né, Mariana? Porque não consegue enxergar mesmo, o que você está falando, né? Não consegue enxergar. Então, acho que eu convido todos a, se tiver uma oportunidade, escolher um produto mais estratégico e fazer uso das ferramentas, né? Seja de Quality by Design, o próprio ACEP, um estudo de previsibilidade, de predição, perdão. De compatibilidade. E aí utilizar essas ferramentas que são modernas, mas nem tanto, né, gente? Já estão aí há muito tempo, né? Então, é como se você estivesse atrasado mesmo. Então, assim, de moderno não tem grandes coisas. Não tem. Eu acho que é o conceito só que é isso, Carol, o que você falou. Precisa dessas ferramentas para você sobreviver? Não precisa, né? Mas para você ser competitivo, para você ganhar assertividade, para você conseguir antecipar, exato, e ganhar tempo, elas
estão aí para isso. Eu acho que quando você passa a procurar e ler, por exemplo, muito das abordagens de NAMs que atualmente são discutidas, grande parte do problema passa pela falta de credibilidade ou falta de aceitação que a agência regulatória tem, porque são pouco submetidos. Só que é um ciclo vicioso, né? Não então, exatamente. E para isso mudar, você precisa do uso. Então, quanto mais confiança vocês passam a ter em ferramentas para melhorar o seu processo no sentido de tempo, custo, otimização, de eficiência de trabalho, mais informação vai chegar nas agências e com isso, a gente falou isso no episódio passado, sobre a questão de confrontar um pouco no sentido das exigências, confrontar um pouco o status quo do que a agência regulatória fala ou não fala. Mais uma vez, ninguém está falando aqui para confrontar, de brigar e descer igual abaixo, mas se você tem base para discutir cientificamente falando, provoque, faça esse contexto para que você obtenha informações. Eu sei que é um risco, as pessoas pensam como risco, mas na verdade você vai ter muito mais ganho do que perda. Né? E você vai conseguir explicar o que você exatamente de resultado, porque eu acho que as ferramentas, elas vão te ajudar a tomar a decisão, mas elas também vão te ajudar a explicar o que está acontecendo. Exatamente. Né? Porque às vezes você vai ali num desenvolvimento mais clássico, né? Mais tradicional, vamos dizer assim, e aí você é questionado numa exigência do porquê que você não utilizou o método do fabricante, por exemplo. Por que você não utilizou o método do fabricante? É possível ter claro, de questionamento. Por que você foi fazer a avaliação ou não usou farmacoteico, e não usou farmacopeico ou do fabricante? Aí você vai falar, por quê? Porque eu fiz uma avaliação crítica aqui com Quality by Design e percebi que a metodologia que eu desenvolvi e validei é a mais adequada e que essas não se aplicam. Por esse motivo. Então, eu acho que essas ferramentas, elas além de trazerem resultados mais céleres e mais confiáveis, elas também te trazem bagagem para poder discutir aquilo que você decidiu. Exato. E aí, com isso, você inclusive responde a pergunta que a Anvisa mais quer ouvir da gente, que é o quanto você conhece seu produto. E de verdade, Maria, às vezes ela nem vai te perguntar, porque se você tiver uma maneira de poder contar sobre esse desenvolvimento do produto e dentro do seu relatório de desenvolvimento, você trazer ali as ferramentas que você usou, além das tradicionais, além dos mecanismos tradicionais, você também trazer um Quality by Design, uma avaliação de Zenith, um ACEP, também você consegue explicar algo que a Anvisa não vai questionar. Tá explicado, tá muito claro. É a prova de que você conhece, na verdade, o seu produto, porque você foi além, né? Você foi além. É muito bom. Aí chegando nisso, só então caminhando para o final até para saber aqui. Então a gente iria depois disso basicamente para submissão. Não. Aí tem... Calma, a gente já não falou da estabilidade? Não, ele só deu uma pincelada. Uma vez que seus métodos estão concluídos e a sua fórmula concluída, aí você vai para o estudo de estabilidade para provar prazo de validade. Estabilidade de modo geral, desculpa. Aí o farmacotécnico vai aumentar a escala, fazer o lote piloto, porque nesse momento a gente geralmente está trabalhando com lotes de bancada ou ou semi-industriais. Isso que é o bancada, né, que vocês estão falando para quem está ouvindo. Exato. De outra área, é um lote muito pequeno, feito em equipamentos menores. Que reproduziria, em teoria, aquilo que vai acontecer em larga escala, né? Exato. Produzir bonitinho. E esse é um momento super delicado, porque é onde dá bastante problema esse escalonamento, né? Então, uma vez que esse método... Inclusive, existem especialistas exatamente no escalonamento do processo, porque dá trabalho mesmo. Exatamente. E aí, uma vez escalonado, aí a gente, enfim, tem que fazer todos os testes de novo, né? Do analítico. Que o escalonamento não trouxe nenhum impacto, né? Exato. E que seu método ainda responde da mesma forma, porque eu desenvolvi e validei para um lote que tem ali uma característica, o escalonamento não pode impactar nessas características físico-químicas, que às vezes impactam. Exato. Total. Porque é processo, né? Exato. Às vezes impacta. E aí você tem um problema de recuperação, um problema de reprodutibilidade, por exemplo. Exato. Que se você não desafiar aquele lote, provavelmente você vai ter um problema na hora de fazer as liberações do lote piloto, né? E aí você acaba tendo ali uma aprovação, um falso positivo, um falso negativo, porque você não desafiou o seu método para aquela amostra, né? Porque é uma nova amostra, né? E que vai para o mercado, inclusive, né? Exatamente. Quem propõe um desafio é o analítico ou já vem da produção ou do farmacotécnico o desafio proposto? Na minha experiência, ele é colegiado, né? Tá bom.
Entendi. Ele é colegiado, né? Não tem muita soberania, assim, porque o analítico vem com as metodologias, quais são os atributos críticos, mas, por exemplo, a especificação que vai garantir que aquele produto ele está aprovado ou não para entrar em estabilidade, ele é construído com farmacotécnico. Justo. É importante que o farmacotécnico traga também, porque o produto, ele é responsabilidade. 50-50. Responsabilidade compartilhada. É importante, talvez, para o processo produtivo, que o pH seja um determinado valor, né? E que tem uma variabilidade aceitável ali de teor, porque tem uma perda no processo, ou tem um excesso, porque estrategicamente é necessário, né? Então, tem uma série de questões ali muito específicas de cada área, mas que, no final das contas, elas precisam se alinhar e construir juntos as especificações e os critérios para poder garantir que o lote está apto para entrar em estabilidade. Isso, né? E é isso. Quem vai para estabilidade são os lotes piloto, né? Oficialmente, que é o que vai para a Anvisa, né? Lógico que você pode fazer uma estabilidade dos seus bancadas, etc. Mas quem está valendo regulatoriamente falando são os lotes de piloto. 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 Não, é que você falou da estabilidade do bancada, mas claro que você pode fazer qualquer tipo de estudo com eles, assim, para você ter uma noção do que vai acontecer, mas... que já está na escala oficial que você quer submeter. E aí, para registro de novos produtos, no mínimo 3 lotes, né? Geralmente você faz só 3 lotes mesmo. E quando é pós-registro, que impacta a estabilidade, geralmente 1 ou... Enfim, vai depender da alteração que você está fazendo, né? Da mudança, né? Se ela for maior ou menor, e aí pode ser 1 lote ou até 3 lotes. Exato. Né? E aí, um ponto importante só é que no meio tempo de tudo isso, antes, né, enquanto a gente aprovou esse lote piloto e coloca em estabilidade, lógico que entra a equipe de estabilidade para ir avaliando tudo isso, né, todos esses lotes. Mas em paralelo também tem tem outras áreas trabalhando, então, o pessoal de validação de processo, holding time, blá, blá, blá. Ainda mais tem uma loucura. Tem muitas áreas trabalhando aí, enquanto essa estabilidade está rodando, certo? Certíssimo. E aí a gente geralmente espera, e aí todo mundo trabalha, né, até o 6º mês da estabilidade acelerada, que é quando geralmente a empresa espera submeter, quando possível, né? Às vezes são 12 meses de longa, às vezes são 6 meses de acelerada, que dá para submeter, se passar na acelerada. E aí, um negócio aí que é o ponto interessante do ACEP, ele não tem uma questão que ele vai substituir, como a Maria falou, mas a gente defende o uso dele para justamente essa submissão inicial, com base nas informações que ele já, claro, né, se ficar tudo dentro do contexto, você poderia usar o ACEP sim, para você não ter que ficar esperando a estabilidade o tempo total dela. Então, você poderia utilizar essas informações para subter. Uma coisa que a gente sempre desafia mesmo, as empresas, é em pós-registro, né? Então, pós-registro, e de novo, não é que vai substituir, mas você com o resultado de ACEP, dependendo dessa análise crítica que você faz, da alteração que você fez, nós somos grandes incentivadores de fazer um relatório de avaliação crítica, né? E entender por que eu fiz essa alteração, qual que é o impacto dela, blá, blá, blá. Roda um estudo de ACEP e em 1 mês você conseguiria fazer uma submissão enquanto a sua estabilidade oficial corre em paralelo, né? Até porque você já tem o histórico de estabilidade desse projeto. Então, é algo que a gente incentiva porque a gente tem bastante segurança com relação a isso, uma vez que você já conhece o seu produto e você sabe por que você está fazendo a alteração, né? Exatamente. E aí, com a estabilidade certa, né, no tempo certo, 6 meses, 12, enfim, a gente submete. Da vida, né? Tem que organizar o dossiê. Exato. Aí você começa a entregar a papelada toda para a área regulatória, que é quem vai submeter. Que é umas boas 1000 páginas aí. Só do DA. Então. Que aí volta para o checklist também da RDC, que vai pautar. Todas as RDCs. Né? Seja registro ou pós-registro, né? E aí vai depender onde você está enquadrado. Que aí tem uma série de itens lá. E que você precisa gerar as provas, né? Todos os entregáveis. Que, graças a Deus, tudo indica que a Anvisa vai querer cada vez menos informação, né? Com formato CTD, né? Indo para esse caminho aí mais otimizado. E aí, todo mundo começa a se movimentar e construir as documentações. E aí é tudo, né? Metodologia, especificação, todas as justificativas, validações, todos os resultados de estabilidade,
né? Cromatograma... A gente espera que não mais. Que a Anvisa, ela tem uma expectativa ali de receber cromatogramas só de seletividade. E só de seletividade, né? Muito por conta do estudo de perfil de degradação. Ela não tem a expectativa de receber outros dados brutos, mas ela tem a expectativa de ter conhecimento se no momento de uma auditoria ela quiser questionar. Auditoria você tem que ter tudo na mão. Obviamente, você tem que estar com isso. A pastinha tem que estar feita. Tem que estar feitinha, bonitinha. Tá na mão. A mesma coisa para estabilidade, que os dados brutos também não vão, né? São planilhas, né, que vão para a Anvisa com os resultados dos atributos ali atrelados a cada produto. E aí, tudo isso é condensado e, dependendo da empresa, já vai no formato CTD ou não. Ainda não é obrigatório, né? O formato CTD ainda... Aliás, não é obrigatório em vários lugares do mundo, então o Brasil está ali também fazendo os seus ensaios. Os ensaios ainda, Mas né? um momento, eu acho que vai virar. Não. Eu acho que sim. Acho que sim, Nathan. Até por conta da... Facilita muito, né? Eu senti isso muito com a RDC 823, que fala muito de avaliação otimizada, né? Onde a Anvisa, ela traz muito claro ali que ela vai começar a trazer importâncias maiores e menores a depender daquele entregável, né? A depender daquele apontamento, por conta de servidor mesmo, né? Não dá para tudo virar exigência, para tudo virar retrabalho, tanto para a empresa quanto para a própria Anvisa. Exato. Né? Então, eu imagino que o formato CTD ele vai padronizar, né? Ele vai fazer com que as empresas entreguem a mesma coisa, exatamente, né? Onde todo mundo fale a mesma língua. Isso facilita pro servidor, para a agência. Isso facilita para as indústrias farmacêuticas também, né? E aí, esse dossiê é montado, o regulatório faz todo o trâmite de submissão, e aí aguarda a fila da Anvisa, né? Bom, a gente falou muito sobre a questão de desenvolvimento de método, né? De aplicar esse método na estabilidade e concluir ali todo o pacotinho até 6 meses. Mas nesse caminho também acontecem as avaliações de risco, as análises paralelas de extraíveis e lixiviáveis que precisam das amostras da estabilidade para concluir. Então, assim, mais uma vez, se a gente faz um bom preditivo, uma boa avaliação de risco no início do projeto, essas etapas que eu acabei de falar, elas não conseguem acontecer experimentalmente no início do projeto. Exato. Né? E se você não fizer uma análise de risco no momento certo, imagina você perceber um lixiviável lá em T6 que está acima da especificação permitida e você ter que fazer um controle dele na altura do campeonato. Aí você não tem padrão do lixiviável, você não tem método para poder controlar. E eu tô falando de lixiviável aqui, né, gente? Pode estender isso para outras espécies. Para nitrosaminas, para 1 milhão de coisas, né? E aí todo esse arsenal também é mandado no dossiê. E aí entra na pequena fila da Anvisa. Na pequena fila da Anvisa. Que é justo, né, ter, né? Por isso que ela tá tão focada em melhoria, avaliação otimizada. Exato. Né? Então, não sei se todos tiveram contato com a 823, que ela justamente faz isso, né? Ela faz uma menção à avaliação otimizada da Anvisa, então ela vai começar a ter olhares diferentes para aquilo que tem risco baixo, médio e alto. E nem tudo mais vai voltar como exigência, vai voltar como uma notificação ou simplesmente como uma notificação. Informativo. Um item informativo. Que eles fazem geralmente, né? Isso é muito bom porque facilita a vida de todo mundo. Então, convido todo mundo a ler a 823 e também o guia da 823, que é onde ele destaca cada abordagem, né, como risco baixo, médio e alto, aquilo que pode e já é fato que vai gerar exigência e aquilo que, inclusive, que pode gerar indeferimento sumário. Né? Tem muitos itens nessa 823 e no seu guia que já trazem indeferimento. Então, se você tinha dúvida se podia ou não ter o indeferimento, ali já tem detalhado o que pode gerar de risco alto, baixo e médio, né? E é isso, gente. Aí aguardamos a Anvisa e aí vem a parte da exigência que hoje ainda, infelizmente, acontece muito. Não conheço ninguém que não tenha sido contemplado com uma. Ou com nenhuma exigência. Poucos itens ou com muitos itens, mas nunca nenhum item. O documento pode ser grande, pode ser pequeno. Exato. É verdade. E aí, a depender, né, Maria e Natan, tem GQMed, tem GCF. Sim, aí são várias agências dentro da Anvisa que vão avaliar ali o seu... da parte que vai ser questionada, né? Exatamente. E aí, a Spectra tem bastante approach aí para ajudar os clientes na parte de segurança e eficácia, né, com a GCF ali por trás. Então, temos muita experiência aí para atender. Inclusive com exigência.
Não, isso é um assunto, inclusive, que a gente está pensando em trazer e debater aqui, Carol, que você falou, porque a gente tem visto com uma certa frequência o receio das pessoas de receber e não interpretar que exigência faz parte, porque é isso. A gente está falando aqui, eu não sei quanto tempo, Leandro vai falar, já faz mais de 1h20 de um processo de anos, basicamente. E são muitas pequenas etapas. E é muito difícil imaginar que nunca, ou como você falou, que todo esse processo vai ser sem ruído nenhum, sabe? E muitas vezes é só um esclarecimento, não é uma. Eu acho que um ponto importante, Nathan, é assim, infelizmente hoje, por falta de recursos, porque não é por falta de capacidade, porque a Anvisa é uma agência extremamente capacitada, mas tem pouca gente trabalhando lá, né? Por N motivos aí. Existe uma fila muito grande, né? Então, no momento em que pensa que a indústria começou a trabalhar 2, 3 anos antes. Desenvolveu esse projeto, concluiu, submeteu, a Anvisa demora 2, 3 anos para pegar. Uhum. E aí a luz do conhecimento atual já muda. Então, assim, gente, exigência não é porque necessariamente... Eu acho que tem vários motivos de exigência, tá bom? Mas a exigência não é necessariamente porque você fez alguma coisa errada ou enfim... faz parte. Alguma parte desse processo... te dando uma chance oportunidade de responder, exato. Ou de alterar, porque senão seria um deferimento. Exato. Direto, Exato. Então, assim, é importante mesmo que a gente esclareça aqui que muito do que acontece é essa falta de... o impacto da Anvisa pegar algo que foi desenvolvido há 2, 3 anos atrás, às vezes até mais, porque a documentação chega na Anvisa no momento, mas o projeto todo foi desenvolvido 2, 3 anos antes, né? Então, a luz do conhecimento naquela época certamente não é a luz do conhecimento atual. Então, as exigências podem vir por isso. Aqui na Spectra, a nossa maior experiência com relação à exigência é por conta disso, né? É a Anvisa olhando com os olhos de hoje coisas que foram submetidas há 4 anos atrás, né? E aí não adianta. E aí o que acontece? Tá tudo bem, porque se você usou a ciência antes, você continua usando a ciência agora e você esclarece e justifica para a agência que aquele ponto que ela está se preocupando não é um risco. Né? Então, isso é muito comum, gente. E esse é o prejuízo, na verdade, que a gente tem, infelizmente, por conta da situação que a gente tem hoje dentro da agência. E tem que sempre olhar pela lógica que a Carol falou. É sempre uma oportunidade de você explicar. Exato. De tentar resolver o problema ali que muitas vezes... Até porque se tivesse errado, ela indeferiria. Provavelmente. E são temas muito novos, né, gente? Parece que não, né? Mas são temas novos. A massa crítica ainda não está grande, harmonizada, preparada. Para você dizer que... E a própria ciência, né? A gente vê isso com nitrosaminas. A gente começou em 2018 com uma abordagem, 2018, no final do ano, tinha outra abordagem, 2019 outra, e a gente continua atualizando as abordagens de nitrosaminas. Então, assim, se a Anvisa pegar hoje relatórios de avaliação do risco de 2018, ela vai descer a lenha, né? Por quê? Porque em 2018 a gente não sabia o que a gente sabe hoje. E assim por diante. Eu acho que é algo que comumente vai acontecer por conta desse processo mesmo. Isso vai, assim, isso pode acontecer em várias situações dentro do desenvolvimento, né, das documentações, Maria. Então, por exemplo, se você pensar que a gente está falando aqui de algo muito sério, né, que é uma mudança de racional para uma avaliação de impurezas, né, que isso realmente pode chegar num ponto de você condenar o produto e ter uma perda ali, né, mais efetiva. Mas, assim, pode acontecer de você desenvolver seu método em 2025 com uma farmacopeia vigente. E dali 3 anos... Não tem mais método na farmacopeia. Não é nem só não tem mais método, mas, por exemplo, novas impurezas foram incluídas. E aí, seu método não tem capacidade, porque ele não foi desenvolvido para elas. Exato. E aí? E aí, se você não fez uma avaliação do risco, você deveria saber. Se você fez, você deveria saber. E talvez métodos melhor desenvolvidos podem podem ter uma problemática dessas surpresas menores, porque você tem um método mais robusto, um método mais discriminativo, mais seletivo. Isso em ciclo de vida de produto, né? Se você for pensar de anos e anos e anos, um produto que está no mercado por muito tempo. Exato. Quero chegar a isso. Tudo vai mudar.
As legislações vão mudar porque isso é técnico-científico. Não tem como, não tem nada, absolutamente nada escrito na pedra. Até o teste mais simples, né? Ele pode ter alteração. Então, acho que as empresas estarem acompanhando essas mudanças, né? Elas estarem cientes de que as coisas estão evoluindo, estão se alterando e se prepararem para quando vier o questionamento. Exato. Né? Então, quando eu comentei que a gente está preparada, é porque a gente acompanha, a gente tem que lógico. De que as coisas se alteram. Exato. Dos anos, dos meses, às vezes de um webinar para um artigo publicado, as coisas já mudaram de figura. Exato. E a gente precisa passar a caminhar com aquele novo racional. E tá tudo certo. Com certeza. Exato. Ufa. É isso aí. Bastante coisa. Depois ele chega no mercado e aí você consome. Basicamente. Olha só. Não, aí tem o deferimento. Tem o deferimento. Aí defere e vai pro lançamento. Controle de qualidade. E aí começa a vida Vixe, controle de qualidade. Outro ponto. E aí rola a produção e o negócio começa a lançar. E aí começa a discussão da controle de qualidade. Discussão Exatamente. Das coisas que não estavam... Não estavam mapeadas e aparecem. Tava mapeado, a gente falou, deixa pra lá, a gente vê depois. Aí o controle de qualidade fala, pegamos um lote lá agora. Às vezes o controle de qualidade manda voltar, fala, esse método daqui não tá adequado não, volta aí. Eu acho que isso tem fim, né, gente? Acho que o pós-registro, ele vai chegar um momento que ele vai realmente ser pós-registro. Ainda acho que muitas empresas fazem desenvolvimento e fazem registros nos momentos de pós-registro, porque as formulações são mais antigas, não foram desenvolvidas e nem submetidas na luz das legislações atuais, então é um eterno... Problema. Não sei se é problema, Neita, mas assim, é uma eterna adequabilidade. Concordo. É o tempo inteiro você... Mas é isso que não entra na minha cabeça. Tapando os novos buraquinhos que surgem no... Mas é isso que não entra na minha cabeça, sabe, Carol? Porque é isso, a gente tem conhecimento e ferramenta hoje para evitar, sabe, evitar ao máximo você fazer um pós-registro, sabe? Então, eu sou uma pessoa inconformada, assim, com relação a isso. Porque eu vi o movimento, quando eu entrei na indústria, não tinha área de pós-registro. Era tudo uma coisa só. E tem muitas indústrias que são assim ainda, né? Porque não tinha um foco muito grande em pós-registro, né? Até porque... Só que assim, validade... é só o portfólio, né? Exato! Só que aí a gente começou a evoluir no conhecimento e falou assim, acho que aqui com essa evolução, acho que tem que dar uma voltadinha atrás, né? E aí a gente começa a revisitar tudo isso à luz do conhecimento atual e tem modificação pra caramba pra fazer. Porque é isso, você precisa adequar o seu produto que está no mercado ao que a gente conhece hoje. Nitrosaminas é um clássico disso. Sim. Né? Mas a Carol falou um negócio quando a gente conversa com os clientes, principalmente a área de pós-registro de grandes empresas de genérico, muitos deles falam, a gente pega produto legado que a gente tem que redesenvolver. Mas é por causa disso. Tem que desenvolver, porque é tanto gap que fala, não, a gente vai desenvolver. Em algum momento vai acontecer, vai ser só uma inclusão de um fornecedor novo ou de uma nova concentração, em algum momento isso vai acontecer. De forma com certeza. Exato. Mas ainda há uma grande etapa de adequabilidade que é basicamente desenvolver. De novo. Gente, até porque as indústrias farmacêuticas... Só não desenvolver a forma. As indústrias farmacêuticas nacionais, só tô falando de nacional, hein? De genéricos, elas têm mais de 50 anos, as maiores, as principais. A Anvisa tem 20, 24. A Carol pode ter se deparado com situações como essa, que muitos clientes também falam, houve uma compra de uma linha específica, então as indústrias, uma fechou aqui, uma multi parou de operar aqui, foi para fora, e a brasileira foi lá e comprou os produtos dessa multi. Putz, já era, você vai ter que... São adaptar muita coisa. Eu acho que, lógico, quando eu falo que eu fico informada com pós-registro, não são situações como essa. São situações em que você tem que reformular o produto, né? É lógico que produtos antigos, sem sombra de dúvida, né? Mas eu acho que a gente tende... Biotônico Fontoura, pensa nisso. Eu duvido que ele tenha sido reformulado, mas tudo bem. Nossa senhora, minha avó... tirou o álcool, né? Porque senão a nossa geração tudo alcoólatra. Tomava com álcool. De biotônico Fontoura. As criancinhas ficavam tudo... Então, eles entenderam... Abriu o apetite. Abriu o apetite. Super, era só tomar cachaça. Tomava com ovo ainda, não tinha gema? Tinha. Gema, pra fortalecer. Ovo de pato. Então, mas o biotônico, no caso, é... Leandro falou que tomou isso aí, não tomou, Leandro? Gemada aí. Lá. Por isso que tá grande. E tinha Scott também. Você cresceu, eu não cresci não, viu? Você não tomou o suficiente. É que eu ia virar alcoólatra. Pode ser. No caso. E aí a gente entendeu que o quê? Que era tóxico pra criança, entendeu? O etanol. E aí
tira a fórmula. Enfim, isso vai acontecer, faz parte da vida dos produtos e que a gente fala muito de ciclo de vida dos produtos, não é? Agora, um produto novo, você tem que fazer uma reformulação ou algo porque a qualidade tem um desvio, ou aí eu fico inconformada. É importante tudo isso que a gente falou dos planejamentos, porque para você também ser competitivo no sentido de mercado mesmo, de você chegar antes de todo mundo, você precisa ser mais célere, né? Porque assim, existem algumas etapas do desenvolvimento que elas não mudam, que é a etapa, por exemplo, de estabilidade. Não tem conversa. Não tem. Então, no você mínimo 6 meses correr você tem que fazer. Com outras etapas, porque essa etapa, no mínimo 6 meses você vai precisar. Né? No mínimo. Então, imagina que além desse... Aí voltou pra PMO já, estamos falando de PMO de novo. mínimo, você precisa de todo o resto. Repensar mesmo como que você vai planejar a vida para poder correr, né? E aquilo que é mais intangível, que você não consegue prever, né, em tempo, reduzir de fato usando todas as ferramentas por trás que a gente conversou agora aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que o que fica desse episódio é como que a gente consegue otimizar com análise crítica e com sistematização, né, a vida do desenvolvimento de produto. Com certeza. E do P&D como um todo, sabe? Eu acho que é o que fica. Ótimo. Com certeza, com certeza. Esse é o objetivo do episódio. Não, e assim, tenho certeza que alguma coisa que a gente falou aqui serviu pra vocês, com certeza, porque foi aulão pra variar, né? Carol vem aqui. Carol aqui é aulão. 2 horas de episódio. Aulão. Não, fazia tempo que a gente gravava. E vocês vão ver muito mais disso aqui. Vai começar a ter com mais frequência, vocês vão ver. Me aguardem que vai ter mais frequência. Já estamos pensando em novos episódios aqui. Algo mais? Certo. Não, certo? Não, mais sempre tem, né? Mas a gente pode deixar para eles, se eles tiverem alguma dúvida. Eu espero que vamos supor, se vocês têm alguma dor parecida com o que a gente falou aqui, deixa nos comentários, manda mensagem pra gente, vamos ver Ou se você quiser saber mais em detalhes, algum ponto específico. Você que quer entrar na indústria farmacêutica agora, você já sabe o fluxo de trabalho inteirinho, que talvez as pessoas não façam. Linhas gerais, né? Linhas gerais. Tem muito mais, né? São detalhes muito, assim, mas a gente passou muito... A gente vai... tem que... Exato. Mas aí tem que colocar lá nos comentários pra gente trazer mais informação de detalhes das nossas experiências aqui específicas de cada etapa e cada parte. A gente não falou de controle de qualidade, não falou de processo produtivo, porque senão ia ser 4 horas de episódio. Não dá, Ciclo de vida a gente não falou especificamente, mas mais 4 horas de episódio, então... Mais umas 4 ou 5 RDC pra cada tópico, mas... Se a gente compartilhou alguma informação aqui que é a sua dor, por favor, deixe nos comentários pra gente saber, certo? Certinho. Curta, compartilhem, se inscrevam no canal. Exatamente. Acessem não. Sigam a gente nas redes sociais. Qual blog, site? Sigam a gente nas redes sociais, Spectra Soluções Científicas no Instagram e Facebook, Spectra Consultoria no LinkedIn. Pastelaria Podcast, YouTube, Spotify, qualquer agregador de áudio da sua preferência. Exatamente. Então, aí o site www.spectra.com. Tá tudo na descrição do episódio. Spectraconsultoria.com. Leandro coloca tudo na descrição. Se você tiver alguma dúvida, é só corre lá. Mas não se esqueça, dá o seu like, seu joinha lá pra gente. Ativa o sininho para você ficar sabendo de mais informações de episódios, ou vlogs, ou conteúdos, ou projetos. Peçam o que vocês querem ouvir aí. Exatamente. Você vai ficar sabendo primeiro, porque aparece lá para você no cantinho da sua tela direita do seu computador, no sininho lá, então você sabe que a gente publicou alguma coisa, e compartilhe para que essa informação possa chegar em mais pessoas e nos ajude também a continuar com o projeto. São quase 4 anos. Nos ajude a implementar o sonho do fluxo de desenvolvimento de ser farmacêutica. Tem isso. Quase. Então, esse é meu objetivo de vida. Eu acho que quando eu tiver com 100 anos eu vou enxergar. Meu Deus do céu. Vai. 4 anos, a gente está completando quase 4 anos de podcast sem falhar, a cada 15 dias, com episódios adicionais de vlog, de evento que a gente faz, das nossas viagens. Então, por favor, compartilhe para ajudar a gente a continuar fazendo para vocês por mais 4, 5, 10 anos. E deixa também lá se vocês querem ver a Carol mais vezes na mesa. Exato, beleza? Chama a Carol. Então, como o Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas, e com certeza uma das informações que a gente falou aqui seja o acaso que vocês estão esperando. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau! Esse final...